Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Milionários da Telecom. Eu me chamo Alan Caldas, sou autor do programa de treinamento Milionários da Telecom. Eu ensino você a montar um provedor de internet do zero, ou você que já é dono de provedor, como expandir o seu provedor na fibra ótica de maneira sustentável, financeiramente. Estou aqui com a Luciana Jacinto, muito obrigada. De nada, imagina. Por me ajudar a produzir esse conteúdo. O que a gente escreveu no roteiro para a gente conversar aqui hoje? Então, a gente vamos começar a falar, na verdade, sobre os custos, né? E essas análises todas. Ah, tá bom. Então, minha primeira pergunta é o custo do cliente corporativo. Corporativo. Isso. Eu acho que antes de falar sobre o custo do cliente corporativo, a gente tem que entender o seguinte: quais são os tipos de clientes que um provedor de internet tem? Bom, ele tem o principal cliente, que é o cliente do varejo. É a pessoa física, residências. Depois, existe um outro cliente. Qual é o outro cliente? É o PME, Pequenas e Médias Empresas. Uhum. O que é um perfil de um PME? Farmácia, bar, uma loja de roupa. Essas empresas precisam de internet? Precisam, mas elas são pequenas. Não é o caso de precisar de um link dedicado. Uhum. Alan, mas é uma empresa, é um corporativo? Não, é uma pequena e média empresa, é um PME. Muito provedor não diferencia isso e perde dinheiro com isso. Quando você não diferencia, você está perdendo grana. Porque o residencial é assim: plano de R$90, plano de 180. Um PME, o plano é 180 conto, 220, 230, um PME. E o que seria um terceiro cliente? Cliente corporativo. O que é o cliente corporativo? É uma empresa. Por exemplo, a gente está aqui num coworking, Edifício Aqua, no Rio de Janeiro. Pô, o Edifício Aqua... Olha Aqua... o merchandising, gente. Tá vendo? Então o que acontece? O Edifício Aqua, pô, aqui tem um link dedicado, que inclusive é da Algar, o link dedicado aqui. Não dá para um coworking desse tamanho trabalhar com uma banda larga. Também não daria para trabalhar com PME. Tem que ter um link dedicado. Você vai vender para um escritório de advocacia, tem 15 advogados, 20 pessoas trabalhando, tem que ter um link dedicado. Você vai trabalhar com uma transportadora, que o tempo inteiro na internet, emitindo despacho, emitindo conhecimento rodoviário, e-mail para lá, e-mail para cá, sistema. Pô, tem que ter um link dedicado. Tá, e aí a minha pergunta é: o que é um link dedicado, gente? Então, boa pergunta. O link dedicado é uma internet especial que é vendida para empresas e provedores. Ela não é aquela banda larga da tua casa. Na prática, é muito parecido. As características que mudam de um link dedicado para uma banda larga são muito, como é que é? Técnicas. São muito sutis. Sutis as diferenças. Na prática é igual, tudo é internet, tu tá navegando. Mas o que muda para um link dedicado? Geralmente o link dedicado, a velocidade é assimétrica, download e upload. Banda larga nunca é. Banda larga, você contratou 100 de download, 50 de upload. Eles fazem isso propositalmente. No dedicado não, é sempre 100 mega, 100 mega. No link dedicado, você tem uma questão do SLA. Deu um defeito, a equipe conserta mais rapidamente. Uhum. Na banda larga, não. Prazo de 48 horas. Essas duas características são as principais. Uma outra característica que seria a principal é a forma como é entregue o link dedicado. Você vai entregar o link dedicado com um equipamento que suporte a capacidade total da venda do link dedicado. Por exemplo, se você contrata um link dedicado numa rede FTTH de fibra, ali não tem um equipamento dedicado a 1 GB o tempo inteiro. Ele é estatístico. Você chega a 1 GB, mas você não pode o tempo inteiro consumir 1 GB. Embora hoje em dia as capacidades das OLTs sejam muito grandes, as capacidades das redes de fibra ótica sejam muito grandes, aquilo não é um equipamento dedicado.
Um link dedicado na fibra teria que ter um conversor de mídia, que é um outro equipamento, ou um modem, ou um switch óptico com GBIC, e aquilo ali sim suporta o tempo inteiro a capacidade do equipamento. Se for de 1 GB, 1 GB, se for de 10 GB, 10 GB. 100, 1 GB, 10 GB. Então, isso é que muda para link dedicado. Voltando para a pergunta original. Eu estava explicando quais eram os clientes de um provedor de internet. Uhum. Os clientes de um provedor de internet é varejo, PME e o corporativo. Uhum. Aí eu estava dando exemplos. O que é um corporativo? Escritório de advogados, um coworking, tem que ter um dedicado. Que mais? Uma empresa de edição de vídeo. Pô, empresa de edição de vídeo, né? baixa vídeo o tempo inteiro. Lá essa em casa... que cria conteúdo. Que cria conteúdo, o cara vai ter um link dedicado. Se for uma pessoa só, não. Mas imagina assim, um escritório com 7 editores de vídeo. Os caras o dia inteiro baixando e descendo, não tem como. Tem que ter um dedicado. Baseado nisso, você que é provedor, você que vai montar um provedor, isso é um filão de mercado. Isso é uma parada muito interessante. Por quê? Você vai querer vender o link dedicado. Nessa que você vai querer vender o link dedicado, existe o quê? Aí agora vem a pergunta. Análise de custo. Qual é a pergunta? Onde é que tá? Análise de custo. Você tem que fazer uma análise de custos do link dedicado. Por quê? Cada cliente... Eu sou muito especialista nisso. Eu fui dono de um provedor, eu tive 200 clientes empresariais de link dedicado. Então, cada cliente era um projeto. Aquele projeto custava 3 mil, custava 4 mil, custava 5 mil. E tem um prazo de retorno, porque aquilo tem uma taxa de instalação e uma mensalidade. Uhum. Então, assim, isso é o chamado DRE do projeto. Cada cliente de link dedicado que você for entregar, você faz o DRE do projeto, vê se vale a pena e aplica. Dá vontade de esperar. Fala. Então a gente já pode passar para o próximo tópico, que também seria sobre a análise de custo, né? Da rede de acesso, que é o... Tá, mas aí é outra parada. Eu botei, realmente não tem muito a ver não, mas vamos lá. Você vai montar um provedor de internet, você tem duas coisas. Você tem um POP. Ah, tá aqui. E você tem uma rede de acesso. Aham. O que é o POP? É uma centralzinha dos equipamentos. Tem vários vídeos meus mostrando aquele gabinete outdoor onde é o POP. E você tem a rede de acesso, que é a fiação na rua. Você tem que fazer uma análise de custo de quanto custou a tua rede de acesso, quanto custou o teu POP. Ah, o meu POP custou 7 mil, Alan. Minha rede de acesso custou 5.500. Essa é a análise que você tem que fazer. Então, por isso que está aí essa pergunta. Por quê? Isso impacta para quando você for fazer a expansão. Por exemplo, um POP, você pode botar vários ramais. Você tem o ramal A, o ramal B, o ramal C. No ramal A, você tem um custo da rede de acesso, 5.500. Aí eu quero montar o ramal B, então você já sabe o custo da rede de acesso. Porque o POP já está montado, foi 7.500. Aí eu vou montar um provedor em outro lugar, outro POP. Então outro POP é o custo do POP mais a rede de acesso. Já não é o custo só do ramal. Olha como as visões começam a ser diferentes. Visões de análise de custo. Uma visão importante para quem está nos assistindo. Sim. Tá? O que mais? Aí fala do custo da ativação do cliente residencial. Sim. Tá. Vamos falar um tópico só sobre isso. Você é dono de provedor. Sim. Aí o que acontece? Você instalou aquele cliente residencial. Foi lá na casa da Luciana, entrou com a fibra, botou aquele kit lá FTTH. O dono do provedor, ele tem que ter na cabeceira da cama dele um papel impresso com os custos do kit de ativação residencial o tempo inteiro atualizado. Lá na Vox eu fazia isso constantemente. Toda hora eu atualizava. Toda hora eu atualizava a planilha, imprimia e botava na cortiça. É cortiça que chama?
aquele negócio que prega. Então, eu imprimia e botava ali. Por quê? O tempo inteiro eu tinha que estar sabendo quanto que me custava adquirir um cliente novo. Você instalou um cliente novo, quanto que custou a aquisição desse cliente novo? Essa é a pegada. Entendi. E essa análise de custo do contexto empresarial? É uma outra análise. É porque isso aí tudo é um módulo do meu curso chamado Análise de Custos. O que seria a análise de custos de contexto empresarial? Você tem um provedor de internet. Vamos supor que você fatura no provedor de internet uns 100 mil reais. Tá? Desses 100 mil, quanto é só a folha de pagamento? Alan, eu gasto 15 mil com folha de pagamento. 4 funcionários. 7 funcionários. Quanto você gasta só com aluguel de POPs? Tanto. Quanto você gasta com os custos indiretos? Sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Análise de custos do contexto empresarial é esse. Por quê? Você tem que ter um faturamento. Isso tem a ver com aquela consultoria que eu fiz com aquele menino, naquele podcast que eu fiz que eu falei. É porque esses podcasts não são postados na ordem. Sim, Eles são embaralhados com outros conteúdos. Então, o que acontece? Você tem que ter sempre em mente o seguinte: os custos operacionais diretos têm que fazer a maior composição de custos. Os custos indiretos têm que ser menores proporcionalmente. Significa que os seus custos indiretos têm que suportar o crescimento da empresa. Tá difícil de explicar, não tá? Eu inclusive quero saber o que seriam os custos diretos e os custos indiretos. Vamos lá. Na contabilidade de custos, tudo que é custo direto é relacionado à unidade produzida. Você fez esse copo. Quanto que eu gastei Quanto que eu gastei de areia para fazer o vidro desse copo? Esse copo eu comprei na loja americana por R$ 5,50. Quanto que a fábrica gastou de areia? O vidro vem da areia, né? Quanto que a fábrica gastou de areia para fazer esse copo? Ela gastou 70 centavos. Mais 2 horas da caldeira. Quanto custa a energia elétrica de 2 horas da caldeira? Então, para produzir esse copo de 5 conto, eu gastei, sei lá, R$3,50. O nome disso é custo direto. O que é custos indiretos? É aquilo que não tem a ver com o número de unidades produzidas e aquilo que não, como é que é? Ele não aumenta e nem diminui se você aumentar ou diminuir. Por exemplo, o escritório da empresa de copo, a empresa que fabrica copo. Tem um escritório lá que o diretor está sentado lá no computador dele, olhando lá as caldeiras, fabricando copo. Se ele fabricar mais copo ou menos copo, o escritório aumenta o custo do aluguel? Não. O custo é o mesmo. Sim. É claro que todo custo indireto tem um patamar. Se a indústria de copo for gigantesca e o cara fabricar, 400 mil copos, provavelmente o escritório dele é maior. Aí gera mais água, mais luz. Aí tem mais gente trabalhando no escritório. Então, ele tem um escritório maior por conta disso. Aí esses custos são os custos indiretos. Esses custos são os indiretos. O que eu estou tentando explicar é que nunca existe ele nunca é tão indireto assim. Ele sempre tem um patamar. Mas numa fábrica que você fabrica, sei lá, de 1.000 a 50 mil copos, o escritório é o mesmo. Sei lá, tem 7 pessoas no escritório. O escritório é o mesmo. Ele vai sempre estar com aquele mesmo valor ali. O aluguel, sei lá, R$1.000 por mês. Vendendo ou não vendendo. Não varia, né? Não varia. Se você tivesse uma loja de bijuteria, o aluguel da loja de bijuteria é um custo indireto. O que é um custo direto? A compra da bijuteria. Vamos pro provedor? Que eu sou professor de provedor. Nem de bijuteria, nem de copo. Aí vamos lá. O que acontece? O que é custo direto no provedor? Por exemplo, você tem um pop.
Você alugou esse POP. É um custo direto. POP é um armário. Tá? Você passou a fibra no poste e está pagando o aluguel do poste. É um custo direto. O que mais? Você tem um técnico com carro. Esse técnico dá suporte para os seus clientes quando dá defeito. É um custo direto. Ele é indireto, mas ele é direto. Porque assim, sem o técnico, se der defeito no cliente, você não conserta. Resolve. E se você não consertar o cliente cancela. Então, eu considero um custo direto. Por isso que eu chamo de custos operacionais diretos. Teve uma certa vez, vou dar um exemplo aqui. Eu contratei um amigo meu para trabalhar comigo. Ele é formado em marketing e tal. E aí ele foi lá na Vox e tal. E eu tinha um escritório enorme na época da Vox. Tinha 24 funcionários no escritório. 24 não, mas devia ter uns 20 funcionários lá na época. 18, 20. Aí ele falou, porra, essa empresa aqui é grande e tal. Então quer dizer que se isso aqui fechar, para tudo? Eu falei, não, você está enganado. Aqui não tem nada. Isso aqui é só o escritório. Eu não dependo de nada que está aqui para o meu provedor funcionar. Se isso tudo aqui pegar fogo, eu continuo com meus clientes lá fora funcionando, ganhando dinheiro. Ele, ué, como assim? Falei, cara, aqui não é o operacional da empresa. Aqui é o administrativo da empresa. Eu estar aqui nesse escritório ou estar num coworking é a mesma coisa. Que cá entre nós, na época, eu devia ter vindo para um coworking. Só que não tinha tanto na época, entendeu? Hoje em dia tá mais famosinho. E quando eu entreguei a empresa, quando eu vendi a empresa, eu já estava começando um movimento no sentido de fechar realmente o escritório e eu iria alugar um coworking. Tá, mas aí esse operacional você coloca onde? Estão espalhados pela rua, é isso? Vamos lá. O que você chamaria de operacional? É uma coisa é análise de custo, sim. Outra coisa é as pessoas. Não, é porque foi uma curiosidade minha que talvez não tenha nem a ver com isso. Mas vamos responder a tua curiosidade, porque pode ser a curiosidade de quem está nos assistindo. Pois é. É porque você falou Ixi, travei. Voltei. Você falou da empresa montada, que ali era o seu sistema operacional, não. Ali era o administrativo. Era o administrativo e tal. E aí a minha pergunta é, onde coloca o operacional, então? Onde está esse operacional? Os técnicos da empresa, que são os técnicos operacionais, aquele que vai na rua e conserta, iriam para o coworking junto. Entendi. Porque o escritório não é o lugar do técnico, é um ponto de apoio do técnico. Pois é. O técnico chega lá para pegar a ordem de serviços, chega lá para pegar material, para deixar material, chega lá para pegar carro, para deixar carro. É um ponto de apoio. Entendi. E aí ele vai para a rua para executar todas as coisas. Ele vai para a rua para executar todas as coisas. Ele não vai para... Se for necessário. Sim. Isso. Mas tudo bem que não funcionaria muito com coworking, porque provedor de internet tem um materialzinho pesado, que é bobina de fibra, armários. Não daria para estar lá e para cá com esse montão de fio por um coworking ou num prédio comercial. Então, geralmente, o provedor de internet sempre procura um galpãozinho. É isso que eu quero dizer. Uma casa, um pequeno galpãozinho. Mas falando sobre análise de custos, voltando na pergunta da análise de custos... A gente deu uma volta. Deu uma volta, mas tu tá impressionado como eu lembro, né? Pois é. E não me perco. Falando sobre análise de custos... De custo mais voltado para o residencial, né? O cliente residencial. Não, falando da análise de custo do contexto empresarial do provedor. Eu digo que existem percentuais. 30% a 40% tem que estar ligado ao operacional. Você precisa ter 20% de reinvestimento e 5% a 10% no máximo de custo indireto. Aí o equilíbrio entre essas forças é a análise de custo do contexto empresarial. Isso é uma aula mais completa, mais elaborada, que aqui a gente está no bate-papo, lá no curso Milionário da Telecom. O curso Milionário da Telecom vai falar isso com mais proficiência. Isso que eu quero dizer. Beleza. E uma visão pessimista, mediana e
otimista disso? Seria... Mas o que? Da análise de custos? Sim. Peraí. Não, tá. Isso se refere ao projeto financeiro. Quando você vai fazer um projeto financeiro para atender determinada clientela em determinado local, você faz uma visão otimista, mediana e pessimista. Na pior é aquela prática que a gente falou. Na pior das hipóteses, quanto eu ganho? Na pior das hipóteses, eu vou vender para 30 clientes por R$50. 3 vezes 5, 15, 1.500 prata. Entendeu? Na melhor das hipóteses, quanto eu ganho? Vou botar aqui, na melhor das hipóteses, 50 clientes a R$90, 4.500. Na melhor das hipóteses, 150 clientes a R$90, 13.500. Então, esse pior das hipóteses e melhor das hipóteses é um equilíbrio entre uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Exatamente como a gente também realmente já tínhamos falado, né? Sim. Tá, e o que seria um provedor bem enxuto no início, assim? Provedor bem enxuto é um provedor que tem um custo do link dedicado baixo, que tem poucos funcionários e um bom faturamento. Principalmente no operacional. Provedor com, igual aquela consultoria do meu amigo, 5 funcionários no operacional, para 190 clientes, falei, meu irmão, tem alguma coisa errada? 190 clientes, o cara toca sozinho, né? Não faço ideia. Não Você toca. tá dizendo que toca. Não tem um cliente de São Paulo que tem 250 clientes, é ele um ajudante? Eu não tenho um cliente do Paraná, que é 1.300 clientes, ele mais 2 funcionários. 1.300 clientes. Tenho vários alunos, tem gente que tem 600 clientes que o cara toca ele um ajudante. E isso seria um provedor enxuto. Isso é provedor enxuto. Entendi. E como em outros podcasts também nós já falamos sobre essa licença da Anatel, né? E aí me veio a pergunta, tem algum custo? Como é que funciona isso? A licença da Anatel tem 2 tipos de licença. A dispensa de autorização ou o credenciamento. Se você optar pela dispensa de autorização, o credenciamento é gratuito, sai na hora. Se você optar pela licença SCM, você tem que protocolar os documentos, aguarda em torno de 1 mês a 2 meses e custa R$400. E é interessante me falar qual é a diferença dessas duas? Seria um pouquinho mais longo, um pouquinho mais fora do contexto. Depois então, a gente fala sobre isso. É bem específico, né? Tá bom. São poucas as diferenças, mas depois eu vou falar sobre elas. Beleza. No curso Milionários da Telecom, eu ensino a tirar as duas. Eu ensino a tirar a dispensa de autorização, eu ensino a tirar a licença SCM. Ensino também a fazer o pós-outorga, passo a passo, tudo do zero. Você não precisa contratar ninguém. Beleza. E esses impostos que são pagos? Quais são? Cansei um pouquinho. Toda empresa precisa emitir nota fiscal na venda de produtos e serviços. No provedor de internet existe uma nota fiscal específica chamada modelo 2122. Sim, tem essa nota fiscal específica. Você tem que usar um sistema que saiba emitir essas notas, modelo 2122. Tem que validar essas notas com um programa, que é um programa lá de São Paulo, e enviar para a Receita Estadual do seu estado. É complicado. É complicadinho, não. Não é complicado, é simples, mas assim, é diferente. É mais chatinho, vamos falar assim. Quer dizer, na prática é fácil, mas você depois tem que estar com tudo prontinho. Lá no curso Milionários da Telecom, eu ensino você a fazer tudo isso. Qual é o imposto que tem que pagar, como que você treina o teu contador, porque se o teu contador não for treinado para isso, você também tem esse problema. Ou seja, é bem específico mesmo, específico. Né? Bem específico. E quais são os erros assim que esse empreendedor iniciante ele acaba cometendo, né, nesse início de nota fiscal, A maioria dos erros é uma coisa chamada receita omitida.
que é receita omitida? Eu vou te explicar. Toda empresa, você abriu um CNPJ. Aí a primeira coisa que o empresário faz é correr no banco e abrir uma conta bancária. Minha empresa tem uma conta bancária no Itaú, beleza. Aí ele começa a receber dinheiro naquela conta bancária. Aquele dinheiro não tem uma origem relatada de forma contábil. Entrou dinheiro na empresa, mas entrou de quê? Aí entrou 50 mil na empresa, de quê? É empréstimo? Não. É aporte de capital dos sócios? Não. É o quê? Dinheiro de venda de produtos e serviços. Você emitiu nota disso? Não. O nome disso é receita omitida. Ou sonegar imposto, ou... Eu ia falar exatamente. É porque sonegar imposto... Sonegação de Eu não gosto de usar o nome de sonegar imposto, porque é o seguinte, sonegar imposto é quando é o ato já praticado. Por exemplo, tu foi na padaria, comprou um pão, e o cara não te deu nota, ele sonegou imposto. Ele está consciente de que ele está sonegando imposto. Eu chamo de receita omitida. Receita omitida é um pouco diferente de sonegar imposto. Por quê? Receita omitida é: recebi o dinheiro na conta pessoa jurídica, porém eu ainda não emiti nota. Eu estou sonegando? Estou sonegando. Só que o problema é que o procedimento administrativo que você está sonegando é diferente. Sonegar é o ato, a receita omitida é o início da coisa. Eu posso receber dinheiro na minha conta pessoa jurídica que não seja receita omitida. Como? Um empréstimo, um aporte de capital. Os sócios botaram 100 mil cada um na conta da empresa. Isso é um aporte de capital, isso não é uma receita omitida. Beleza. A Anatel, ela pode de alguma forma fiscalizar esse provedor? Pode fiscalizar. Como é que funciona isso? Se você for fiscalizado, fique tranquilo que, como é que é? A Anatel não é uma polícia, ela não vai te prender, ela não vai te multar em milhões, isso não existe. E a Anatel, ela é uma amiga. O que eu quero dizer com uma amiga? Né? A agência é reguladora, né? O mercado é regulado. Eu acho que o dono de provedor, ele tem que ver a Anatel com olhos de um mediador e não com olhos de alguém punitivo. Entendeu? Eu já fui fiscalizado pela Anatel, já recebi multa, paguei a multa. E assim, isso não é uma coisa do outro mundo, não. Quando o cara chega lá, recebe ele bem, bota o fiscal numa sala com ar-condicionado, oferece um cafezinho, água gelada, pergunta como é que eu posso ajudar você a realizar o seu trabalho. É isso. O máximo que vai acontecer é um PADO. O que é um PADO? Procedimento administrativo. Aí você tem 30 dias para se explicar. Direito administrativo pressupõe de que você tem 30 dias para se explicar, entendeu? É claro que você pode se justificar e aquilo ali não, como é que é? Não ser aceito e aquilo virar uma multa. Mas a multa ela é proporcional ao teu tamanho, é pequena. Não precisa ficar com medo da Anatel, entendeu? Não fique com medo. Beleza. Fica com medo de não ter a Anatel. Porque se você não tem, isso exatamente. Se você não tem a licença da Anatel, quem vai aparecer é a polícia. E polícia é mal educado, né? Polícia não é amiga, né? Essa realmente não é. Não, essa não é. Polícia não é educada, a polícia acha que todo mundo é bandido, né? A polícia já ela já julgou você antes de ir pro tribunal, né? Eles não entram pedindo da licença. Eles não entram pedindo da licença, tá falando grosso, falando alto, mandando você pro canto, mas pro alto, tem arma, não sei o quê, te leva preso, bota algema. Eu prefiro a Anatel. Anatel, o cara chega educadinho. Boa tarde, senhor, posso entrar? Muito bom. Entendeu? O resumo eu prefiro a Anatel. Tira todas as certificações da Anatel, pelo amor de Deus. Uma só, pô, só um registro da Anatel, pô. Tá, E eu posso ser fiscalizada também pelo CREA? Pode ser fiscalizado pelo CREA. E como é que Todo funciona provedor isso de também? internet... Todo provedor de internet precisa ter um CREA ou CFT. CRT. Precisa... CFT. Tá escrito errado. Tudo bem, mas vou explicar a diferença entre o outro. Tá. Todo provedor de internet tem que estar registrado num órgão do conselho profissional.
Antigamente existia só o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Os técnicos industriais montaram um conselho próprio, chamado Conselho Federal de Técnicos Industriais, CFT. Assim como o CREA, existe o Conselho Nacional, que é o CONFEA. O CRT é o Conselho Regional de Técnicos Industriais. Você que é dono de provedor, a sua empresa, o seu CNPJ, precisa ter uma associação ou com o CREA ou com o CRT. O que diz se é um, o que é ou se é outro? O seu contrato social vai dizer se é uma coisa ou se é outra coisa. É isso. Você tem que contratar um responsável técnico para o seu provedor de internet. Alan, dá para tocar sem isso? Dá. A maioria dos provedores toca sem isso. O que pode acontecer? Você ser fiscalizado e tomar uma multa de R$5.000. Uau! É cara. É cara. Mas também tem 30 dias para você regularizar. Direito administrativo. Se você for fiscalizado, você vai, eu tenho 30 dias para me regularizar. Você pode, de repente, nesse prazo, conseguir se regularizar, e aí o cara pode tentar te multar e você recorre, enfim. Tem gente que discute as multas até hoje. Não tem aí as multas bilionárias das operadoras, que a Anatel multou, as operadoras multou. A Oi deve bilhões à Anatel, e aí ela ficou discutindo, se formou um bolo lá. A Anatel, toma essa multa para você. Transforma isso em investimento. Teve essa porra. Teve. Sim, teve um TAC. O TAC das operadoras. Termo de ajustamento de conduta. Que as operadoras pegaram as multas que a Anatel fez e transformou aquilo, em investimento da própria empresa. É claro que isso foi discutido, né? A União, né? A Tribunal de Contas da União questionou essa parada. Bom, o podcast não é sobre isso. Exatamente. Só quero dizer o seguinte. Fique tranquilo, não tenha medo da Anatel, nem do CREA. Mais uma pergunta? Vamos encerrar, né? Já tá, como é que é? Vamos encerrar, então. Já estamos chegando. Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é quantos meses versus quantos clientes eu consigo instalar por mês? Boa pergunta, que a gente vai deixar pro próximo podcast. Muito obrigado, Luciana Jacinto. Tudo de bom. Você que me assistiu até o final, comenta aqui embaixo o que você achou desse podcast. Me segue em todas as redes sociais. Compartilha, gente. Um abraço.